Shalom, shalom, glória a Deus. Eu quero continuar a série a respeito do Evangelho do Reino e hoje eu quero falar a respeito de um tema muito importante, que seria a lei na nova aliança ou a Torá na nova aliança. Esse é um tema muito controverso. No primeiro e no segundo vídeo dessa série, eu demonstrei como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou em Mateus capítulo 5 que a lei não acabou. Eu mostrei, conforme as palavras do próprio Senhor, que ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la ou completá-la. E isso é muito interessante, porque o próprio Senhor Jesus, ele fala a respeito da importância da lei e do ensinamento adequado a respeito da lei de Deus. No segundo vídeo, nós mostramos, de acordo com Atos capítulo 21, que o próprio apóstolo Paulo, ele era zeloso pela lei de Deus, ok? Assim como muitos outros judeus crentes em Jesus Cristo. A palavra diz ali em Atos 21, Tiago falando com Paulo, que haviam muitos judeus crentes que eram zelosos da lei de Deus, e o próprio Paulo demonstra em Atos 21 publicamente que ele também era obediente aos mandamentos de Deus. Isso é muito interessante. E hoje eu quero abordar um outro aspecto, e é exatamente aqui que começam muitas controvérsias. Eu quero abordar o ponto a respeito da lei de Deus ou do relacionamento com a lei de Deus para os gentios. Então, gentios aqui entenda-se todos aqueles que não são judeus por nascimento. Vamos lá então. Eu quero observar aqui alguns textos. E eu vou começar por Gálatas capítulo 2. Vamos observar esse texto, um texto muito interessante. Aqui é uma carta do apóstolo Paulo. A partir do verso 1 diz assim: Passados 14 anos, subi uma vez mais a Jerusalém, e nessa ocasião, em companhia de Barnabé e levando também Tito comigo, rumei para lá por causa de uma revelação e apresentei diante deles o evangelho que ensino entre os gentios, fazendo, no entanto, em particular aos que pareciam mais influentes, para que de algum modo não corresse ou não houvesse me esforçado inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava em minha companhia, foi obrigado a circuncidar-se, muito embora fosse grego. Essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus
terem se infiltrado em nosso meio com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravos. Contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles para que a verdade do Evangelho permanecesse conosco. E aqueles que pareciam ser influentes, ainda que o tenham sido no passado, isso não faz diferença para mim, pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a proclamação do Evangelho aos incircuncisos, no caso aqui, gentios, assim como a Pedro aos circuncisos, ou seja, os judeus. Porquanto Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, da mesma forma, operou por meu intermédio para o apostolado aos gentios. E quando reconheceram a graça que me havia sido outorgada, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão fraternal, e concordemente ficou estabelecido que nós buscaríamos os não-judeus e eles os circuncisos, e nos recomendaram apenas que não nos esquecêssemos dos pobres, o que também tenho me esforçado por fazer. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face, por causa da sua atitude reprovável, porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. Ok? Até aqui, esse é um texto muito pontual do apóstolo Paulo. E olha, tem muitos pontos aqui interessantes, ricos. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele foi enviado pelo Senhor como um apóstolo para os gentios, ou seja, para aqueles que não eram judeus. Então, pessoas de diversas nações, nacionalidades, que não conheciam as práticas judaicas, não conheciam profundamente os mandamentos de Deus, eram pessoas das diversas culturas. E Paulo pregava a eles o Evangelho de Deus, e muitos gentios eram salvos e se convertiam a Cristo. Glória a Deus! Esse é um ponto fundamental, que a salvação não vem por meio da lei, mas o Evangelho de Deus é o poder para a salvação, tanto do judeu quanto do grego, ou seja, tanto dos judeus como dos gentios. O Evangelho de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então,
Isso é algo muito claro na mensagem de Paulo. A salvação ou a justificação não vem por meio das obras, não vem pelo cumprimento e nem pelo conhecimento a respeito da lei de Deus. Não. A salvação, ela é pela graça, mediante a fé. Nisso, ninguém pode se gloriar, porque é um dom, é um presente que recebemos quando cremos em Jesus Cristo. Glória a Deus, isso é maravilhoso. O Senhor Jesus, ele realizou a obra completa para a nossa justificação, para a nossa salvação, ok? Agora, a grande controvérsia está em uma falta de entendimento em alguns pontos aqui. Vamos lá. Aqui em Gálatas, o que estava acontecendo? Ou em Antioquia, o que estava acontecendo? Existiam, primeiramente, falsos irmãos, né, judeus, que se infiltraram na comunidade cristã com uma intenção errada. Eles queriam, como Paulo diz aqui, para espionar a liberdade que aqueles cristãos tinham no seu relacionamento com Deus. Eles estavam espionando e tentando reduzi-los à escravidão. Esse é um ponto. Uma outra coisa que acontecia. Judeus, não falsos irmãos, mas judeus que criam em Jesus, estavam, ou seja, cristãos que eram judeus, estavam exigindo ou colocando uma imposição para os cristãos daquelas cidades de que eles precisavam se circuncidar para participarem da aliança com Deus, como se a circuncisão fosse uma exigência para a salvação. E o apóstolo Paulo, muitas vezes ele confronta exatamente esse aspecto. Qual aspecto? O aspecto da imposição que queriam impor sobre os gentios, até mesmo a circuncisão. E eles consideravam que era necessária a circuncisão para que houvesse a salvação ou a participação dos gentios na aliança com Deus. E Paulo, então, ele traz uma palavra demonstrando que não é assim. Que os gentios, eles são enxertados na oliveira verdadeira por causa da fé no Senhor Jesus. E não é necessário para eles a circuncisão, e não é necessário para eles a circuncisão. Olha só. Um ponto que é interessante nessa passagem de Gálatas 2 é que o próprio Paulo, ele está em acordo que Pedro foi enviado por Deus para pregar o evangelho aos judeus e Paulo recebeu a graça de Deus para pregar entre os gentios. A abordagem, o apostolado deles era muito, muito, muito distinto
Pedro abordaria o evangelho de uma maneira. Pedro enfatizaria aspectos do evangelho de uma forma. E Paulo abordaria o evangelho de uma outra forma, traria o evangelho com ênfases e características distintas. Porém, os dois são o evangelho. Agora, o que era exigido dos gentios era diferente daquilo que seria exigido dos judeus. Vamos entender isso um pouco melhor em Atos, capítulo 15. Vamos lá, Atos 15. Aqui em Atos 15, amados, aconteceu uma reunião, um concílio, né? Apostólico. Então os apóstolos se reuniram, inclusive Paulo estava ali nesse concílio, e nesse concílio há uma grande discussão entre eles, porém, por fim, há uma conclusão. E olha que interessante, nessa conclusão está escrito assim: portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem as suas palavras, o que vos estamos, para confirmarem com suas palavras. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem com suas palavras o que vos estamos escrevendo. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destes preceitos necessários, que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardardes desses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. Olha que interessante. Então aqui nós vemos que o Espírito Santo e os líderes da igreja trouxeram algumas recomendações para os cristãos, os crentes das nações, que não eram judeus. Para esses crentes foram colocadas apenas algumas coisas básicas, essenciais, necessárias da lei, né? Inclusive, se você observar essas instruções, elas são especificamente instruções da Torá, né? Então, se abster de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue e da carne de animais estrangulados. Então tudo isso são preceitos da Torá. E também se abster da imoralidade sexual. Então tudo isso está na Torá. Porém, foi decidido que apenas essas recomendações deveriam ser dadas aos novos crentes, aos novos convertidos das nações. Então veja bem, está claro que a salvação ela é pela graça por meio da fé. Aquelas pessoas haviam sido salvas. Porém, era necessário eles observarem algumas recomendações básicas já de início. Então aquelas pessoas elas vinham dos povos
pagãos, idólatras, com práticas na sua cultura perversas. E à medida que se convertiam a Cristo, eles foram instruídos a seguirem esses parâmetros da Torá. Porque eram coisas assim essenciais já para iniciarem a caminhada cristã. Então foi decidido que não colocariam sobre eles um fardo muito pesado. E é assim que deve ser. Porém, no verso 21, existe algo aqui muito interessante, porque a palavra do Senhor diz assim, no versículo 21 de Atos 15, porque desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias de sábado. Então, olha só. Aqui, basicamente, é como se eles estivessem dizendo o seguinte: sigam essas instruções básicas. É importante que eles sigam essas instruções básicas, porque Moisés, ou seja, a lei, a Torá, ela é ensinada todo sábado. Então já existe um ensino contínuo das leis de Deus, dos mandamentos de Deus. Portanto, aqueles dos gentios que desejarem se aprofundarem, aqueles dos gentios que desejarem conhecerem e seguirem os mandamentos da lei de Deus, eles já têm Moisés sendo pregado, eles podem fazer isso, eles podem aprender, eles podem estudar, eles podem ser instruídos, o que de fato é isso muitas vezes que os apóstolos faziam com eles, ensinavam a eles a lei de Deus. O apóstolo Paulo trouxe muitas instruções relacionadas à lei de Deus para os gentios. Inclusive, por exemplo, existe uma palavra para Timóteo que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus para edificação, consolação, ensinamento. E quando Paulo fala toda a Escritura, ele está se referindo a toda a Torá, os profetas, enfim, todos os livros da Tanakh, né? Que seria o que nós chamamos de o Antigo Testamento, ok? Então, toda a palavra, toda a escritura, ela é inspirada por Deus para instrução, ensinamento. E aqui entra, queridos, o saudável relacionamento que os gentios precisavam ter com a lei de Deus. Eles não precisavam se circuncidar para serem salvos. Eles não precisavam observar as festas, né, por exemplo, de Yom Kippur, ou a festa de Shavuot para serem salvos. Não. Porém, se eles desejassem se aprofundar nos mandamentos de Deus, eles poderiam estudar a Torá e, dessa forma, eles entenderiam mais profundamente a respeito do caráter, da mente de Deus e poderiam, dessa forma, então, crescerem no seu relacionamento, na sua vida espiritual. Por quê? Porque quando obedecemos o mandamento de Deus, nós recebemos os benefícios dessa obediência. Portanto, os gentios, gradativamente, paulatinamente, eles poderiam
dentro de um crescimento espiritual, conhecerem a Torá, conhecerem os mandamentos e se beneficiarem dessa obediência. Agora, eles já estavam salvos. Isso seria para o crescimento, para o aprofundamento da vida deles. Na nova aliança, a lei de Deus ela é colocada dentro do coração. Isso é o que está em Jeremias, capítulo 31, verso 31. Inclusive, esse texto de Jeremias 31, ele está citado em Hebreus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 8, verso 10 diz: gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei no seu coração. Eu lhes serei Deus e eles serão meu povo. Glória a Deus. Essa promessa de Jeremias 31, ela aconteceu no estabelecimento da nova aliança. O Senhor fez uma nova aliança com a casa de Israel e o Senhor nos incluiu nessa nova aliança. E na nova aliança, pelo derramamento do Espírito Santo em nós, que cremos em Yeshua, no Senhor Jesus, a lei de Deus ela é escrita no nosso coração e na nossa mente. Por isso, queridos, a lei não acabou. Ela não foi abolida, porém ela foi em Cristo. Nós somos capacitados agora a, de dentro do nosso espírito, conhecermos a lei de Deus e seguirmos os mandamentos e a vontade de Deus. Na nova aliança, a Torá, ela é colocada dentro de nós. E aí sim, nós como salvos, podemos plenamente viver essa aliança com Deus. Queridos, essa é a mensagem que eu queria compartilhar com você. Essa é a palavra que eu queria deixar aqui com você nessa série. Eu creio que eu ainda vou gravar mais vídeos sobre esse assunto, o Evangelho do Reino. Queridos, que o Senhor abençoe a sua vida grandemente, que haja revelação e sabedoria sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.